Fala pessoal, Rian aqui e vamos continuar com a nossa série de MLflow. A gente está fazendo uma introdução aqui a essa importante ferramenta para a sua vida como cientista de dados, como engenheiro de machine learning. A gente viu nos últimos vídeos, né, as duas abordagens, né, como que o MLflow simplifica a abordagem convencional. A gente falou sobre a parte teórica e viu aqui na prática todo o seu poder, né? Na verdade, uma introdução a isso. A gente vai continuar vendo mais alguns aspectos e como é importante essa ferramenta, por isso que ela está figurando aqui no canal Data Review. Bom, eu comentei no vídeo anterior que o MLflow, né, não satisfeito em ter tanto poder, né, de facilitar a nossa vida, ele também tem uma interface gráfica muito interessante que a gente vai conseguir enxergar agora, já que a gente rodou, né, os experimentos aqui anteriormente, e a gente vai fazer isso. Como eu disse, né, como essa execução está sendo feita aqui no Google Colab, isso aqui está sendo executado numa máquina lá no GCP, no serviço de cloud, né, do Google, então eu não consigo acessar o localhost dessa máquina, não diretamente pelo menos, então a gente vai fazer um tunneling aqui para poder fazer isso aqui, né, do notebook. A gente vai utilizar aqui o Cloudflare para conseguir fazer essa execução. Então eu vou obter ele aqui. Lembrando que eu vou disponibilizar esse notebook, né? Então você vai ter a possibilidade de explorar, né, tudo isso que a gente fez, mudar os valores. Aliás, é recomendável que você faça isso porque isso consolida o seu conhecimento, né? Então fizemos a instalação aqui do Cloudflare. A gente vai passar aqui, né, a porta que o MLflow normalmente trabalha com o padrão é o 5000 e vamos mapear o localhost lá do GCP para o nosso localhost. É isso que o Cloudflare vai fazer pra gente, tá certo? Lembrando aqui que ele vai fazer essa conexão, isso aqui pode demorar um tempinho, tá? Inclusive o servidor, ele pode não necessariamente ser tão rápido de ser executado, né? Afinal de contas, a gente está fazendo uma conexão, né, entre a máquina do GCP e a nossa máquina para poder acessar isso, né? Então, essa conexão ela não vai ser da mais rápida possível, não é exatamente como se você estivesse acessando no localhost. Pode, inclusive, demorar alguns segundos, né, para ele conseguir startar efetivamente. Bom, o tunelamento está completo e ele passa a estar acessível aqui. Ele já, né, o Cloudflare, ele disponibiliza aqui o link para a gente acessar. Você vai simplesmente clicar aqui, pode clicar sem problemas, não tem nenhum perigo. Ele vai abrir para a gente a interface. Abrindo a interface, como eu falei, vai demorar alguns segundos, em alguns casos alguns minutos para ela abrir. É só ter um pouquinho de paciência que ele vai carregar efetivamente. Bom, depois de um tempinho, ele fez o carregamento aqui do nosso servidor e agora você está diante aqui da interface gráfica do MLflow, que é bem bonita, eu considero bem bonita, bem útil, muito útil. A gente vai explorar um pouquinho dela aqui para acompanhar os resultados. Você está vendo aqui, primeiro, é a aba de experimentos, né, Experiments, e você está vendo aqui dois experimentos. Esse default aqui é padrão, tá? Quando você executa o MLflow, ele cria esse default aqui, né? Um experimento default. E aqui você está vendo o experimento que a gente criou. Então, dentro dele, você vai ter o quê? Aquelas execuções que a gente executou, não é isso? Vão estar todas abrigadas aqui dentro do experimento que a gente está chamando aqui, né, de regressão California Housing Random Forest. Ele vai trazer ali alguns aspectos dele, você pode adicionar uma descrição. Aliás, é extremamente recomendável, né, uma questão de governança aí, de aprendizado de máquina, que você adicione, né, descrições, tags, tudo isso é muito útil, porque, afinal de contas, aqui a gente tem um experimento, mas na vida real você vai ter algumas centenas dele. E aí você pode filtrar, né, procurar, buscar, fazer filtros. Então, essa ferramenta realmente ela é muito interessante. Assim, eu não consigo esconder o meu encanto realmente pelo MLflow. Vou aumentar mais um pouquinho para ficar um pouco melhor para a gente. Bom, essa é a aba de experimento, apenas para a gente ver que a gente fez os experimentos. Esses experimentos são lá do componente tracking, né? A gente viu, a gente fez aquela execução abrigada toda dentro de um comando with do Python. E você tem também aqui a aba Models. O que a aba Models é? Bom, a aba Models é a aba que vai te mostrar exatamente o que? O seu Model Registry, né? Exatamente os seus modelos. E nós fizemos, sim, o registro dos modelos que a gente fez. Você vai ver que ele está mostrando aqui uma coisa que a gente já conversou, né? Porque o MLflow ele fez essa mudança. Olha que interessante. Aqui você tinha a experiência de você adicionar a versão do modelo. E a gente conversou sobre isso, né? Production, Staging aqui, né? Então ficava uma coisa um pouco engessada, né? Você poderia ter isso, Production, Staging ou Archived. Então agora a gente passou a trabalhar com a questão de alias ou descrições ou tags, que é muito mais flexível, né? Você vê que a gente tem aqui um champion, né, um campeão, você tem um approved, você tem um in review, então você pode criar uma vasta descrição, né, de acordo com a abordagem que você quiser. Então é bem mais útil nesse sentido, tá certo? Aqui é só avisando, né, pra gente. E aqui a gente tem o modelo registrado. Se a gente clicar aqui, a gente vai ver as versões desse modelo. E eu acabei de notar
lembrar que a gente cometeu um pequeno erro aqui, mas tá ótimo, tá? Não vou esconder que eu cometi aqui um erro. Vocês estão vendo que só tem uma versão, né? A gente fez a execução de dois códigos e a gente queria, na verdade, registrar as duas versões desse mesmo modelo. Vamos ver qual foi o erro que a gente cometeu. Completamente normal na vida do engenheiro de aprendizado de máquina, do cientista de dados, né? Até bom ter ocorrido esse erro para a gente ver. Vamos voltar aqui para o notebook, porque a gente tem a segunda run e só a segunda run que foi registrada, salvo engano, né? Não, a primeira foi registrada, que foi aqui. E eu já até sei qual foi o problema, ó. É exatamente o parâmetro de Register Model Name. Eu comentei sobre isso e acabei cometendo esse erro. O Register Model Name é o guarda-chuva que vai nomear no meu Model Registry quais são as versões que estão atribuídas a esse modelo. Então, o que aconteceu aqui? A gente registrou, de fato, o modelo, mas ele ficou como um artefato e não como um modelo, efetivamente. Então, eu preciso atribuir a essa segunda execução o mesmo Register Model Name. Então, eu tenho que colocar aqui o nosso nome do modelo. Por quê? Porque quando ele executar isso aqui, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o salvamento de uma outra versão para esse mesmo modelo. E a gente vai conseguir enxergar isso lá na interface gráfica. Maravilha, executado. Agora sim, efetivamente, vamos voltar lá para a interface. Aqui na interface eu vou dar um F5 e, milagrosamente, está aqui a nossa versão 2. Olha que interessante, né? Isso foi feito de forma automática. Eu rodei um experimento, registrei o meu modelo, automaticamente o meu servidor, opa, esse cientista de dado aí registrou uma nova versão desse modelo Random Forest Regression Model. E toma aqui o seu modelo. Está registrado bonitinho aqui para você escolher qual que você quiser usar, né? Quer usar a versão 1, quer usar a versão 2. Então, corrigindo aí a execução que a gente fez, mas foi muito interessante para a gente explorar esse aspecto vivo, né, do servidor MLflow. Bom, então, aqui na interface a gente consegue ver essas duas versões. Aqui a gente pode atribuir aqui a tag, o autor, um apelido para esse modelo e a descrição são todos os parâmetros que a gente já conversou sobre eles. Vou mostrar uma coisa muito interessante aqui, é que você consegue, olha só que interessante, se você selecionar eles, você consegue compará-los. Então, olha que interessante isso aqui. O MLflow vai retornar aqui pra gente uma tela de comparação de versões. Olha que bonito isso aqui. Eu tenho a primeira versão, eu tenho da mesma, né, do mesmo modelo, uma comparação direta entre eles. Ó, então eu vou passando aqui, ó, versão 1, versão 2, primeira e segunda versão, as datas que foram criadas, olha os hiperparâmetros aqui, ó. No primeiro eu usei 10, no segundo 15, no primeiro 100 árvores, no segundo 150. E aqui embaixo, olha que interessante, ó, o R quadrado, eu consigo comparar diretamente, eu consigo fazer essa comparação por várias versões, tá? Olha o RMC aqui, como melhorou, né, reduzindo. Aqui você está percebendo realmente o poder do MLflow, né? Então, aqui embaixo a gente ainda consegue observar alguns plots, né, que é muito interessante. Isso, claro, vai ficando mais rico se a gente tiver mais versões, né, mais versões de modelos para conseguir realmente comparar. Então, ele nos dá essa possibilidade. A gente pode voltar aqui para os modelos e continuar a nossa exploração aqui da interface do MLflow. Uma terceira aba aqui que ele está mostrando são os prompts. Isso aqui a gente conversou no início da nossa série, porque o MLflow, né, quando ele foi criado para um pipeline tradicional de aprendizado de máquina. São as abordagens, né, de supervisionado, não supervisionado, tudo isso que a gente já conhece, né, e você com certeza sabe muito bem porque acompanhou a série de aprendizado de máquina. Mas, como a gente sabe, né, nos últimos pelo menos 3 anos, a gente tem aí a popularização dos modelos generativos, né, sobretudo os modelos generativos de texto, vídeo, imagem, enfim. Então, você passou a ter um aspecto chamado de engenharia de prompt. O MLflow, né, o pessoal, né, que desenvolve o MLflow, não bobeou nesse momento e disponibilizou também a possibilidade de você fazer o prompt. A gente vai ter oportunidade de explorar isso aqui, mas é só mostrando que caso você fizesse o registro de um prompt, você poderia fazer esse versionamento pelo MLflow. Então, olha só, gente, como isso é poderoso. Você tem um serviço lá de um modelo generativo e o MLflow pode fazer o versionamento dos seus prompts, né? Então, se você tem conhecimento de engenharia de prompt, se não tem uma série de MLOps que a gente explora conhecimentos, né, de prompt engineering, tá certo? Né? Se não assistiu, tem que se inscrever no canal e assistir essa série também. A gente fala de modelos generativos, LLM, agentes, tudo aqui no canal. E o MLflow está conectado com tudo isso, que é aquilo que tem de mais moderno hoje em inteligência artificial. Vamos voltar lá para o experimento, porque no experimento a gente tem a mesma capacidade do modelo, né? A gente tem versionamento do modelo, mas tem também o versionamento dos experimentos. Então, o nosso experimento ficou lá com o nome de Regressão California House Random Forest e
entrando aqui no nosso experimento, a gente vai ver as runs que a gente executou. Você vai perceber que tem duas segunda run aqui, porque naturalmente a gente executou, né, a segunda run novamente por um erro que a gente tinha comentado lá. É muito interessante que a gente vê a diferença delas aqui, porque na segunda run que a gente executou posteriormente, fica atrelado a ele aqui, ó, olha que interessante, exatamente o modelo. Então, se eu clicar nele aqui, ó, ele me joga diretamente para o modelo que serve a esse experimento. Então, eu consigo olhar diretamente para ele, né? Vamos voltar lá. Então, isso é muito interessante, tá certo? Então, aqui na aba de experimentos, você vai ver o nome das suas runs sendo executadas. Lembrando que a run ela também tem versões, tá? Você pode executar mais de uma versão dela. Atribuída a ela, você tem alguns parâmetros que você pode registrar, inclusive o dataset aqui, né? Qual é a base de dados que foi executada, a duração. Isso é interessante, né? A duração pode ser um aspecto importante para você. O modelo que está atrelado, né? A gente acabou de ver isso aqui. Você tem o source, nós falamos sobre isso, né? Que é exatamente ali o artefato que vai estar atribuído a ele. E aqui na interface do MLflow você ainda tem a possibilidade, ó, de acrescentar outros aspectos, ó. Você pode botar a versão, você pode botar o usuário que criou, a descrição, se você quiser. Você pode botar, inclusive, as variáveis, tá vendo? Vou tirar algumas coisas aqui para ficar um pouco mais limpo. Eu posso botar as variáveis para eu conseguir enxergar isso diretamente aqui, ó. Olha que interessante, eu já consigo fazer a comparação direta aqui, né? Então, imagina aqui 100, 200 execuções, né, dentro do meu experimento. Então, eu já consigo fazer logo uma comparação direta, inclusive, ó, fazer a organização dele aqui, ó. Vamos organizar aqui pelo R², por exemplo. Então, ele vai organizar, né, do maior para o menor. E diversas outras possibilidades. Você pode buscar uma run específica pelo nome, pela descrição, pelo status, enfim, é uma multiplicidade, fica à vontade, né? Recomendo fortemente que você explore exatamente essas funcionalidades aqui da interface. E aí ele também tem, né, aquela funcionalidade aqui, ó, que interessante. Comparar, olha que bonito. Eu consigo fazer a comparação deles, ó. Então, tal qual a gente viu lá na comparação de modelos, a gente consegue também comparar os experimentos e os aspectos, né, que estão relacionados aos experimentos. A gente registrou esses aspectos, então você tem ali os parâmetros, né, a gente consegue ver o parâmetro que está atribuído a cada experimento, como ele rodou, assim como as métricas, né, também foi um outro aspecto que a gente logou para esses experimentos. Lembrando que o experimento é aquela possibilidade de a gente garantir reprodutibilidade do experimento que a gente executou. Então é um conjunto, né, um pipeline completo para poder ser executado por qualquer pessoa da nossa equipe. Então, voltando aqui, você ainda tem outros aspectos dos experimentos que você pode explorar, mas o que eu quero mostrar aqui para vocês especificamente são as características que a gente encontra de cada run individualmente, que são exatamente as características que nós vimos nos vídeos anteriores, né, quando a gente abriu a run e viu aquilo que está atribuído a cada experimento, né, que representa ali basicamente um pipeline completo de aprendizado de máquina. Você vai ter ali qual é o modelo que está registrado, atribuído a essa execução. Você tem as métricas que foram obtidas durante essa execução, assim como os parâmetros que estão relacionados a essa própria execução. Além disso, você tem aqui uma aba para as métricas do modelo. A gente está trabalhando com R² e RMSE. Você tem métricas de sistema. Isso a gente não vai ter aqui disponibilizado, mas é uma característica muito interessante do MLflow também. Ele captura métricas da máquina em que a run foi executada. Então, como aqui foi executado no Google Colab, a gente não tem acesso a isso, mas ele mostraria aqui para você aspectos, por exemplo, de disco, memória, uso de processamento. Então, uma característica muito interessante também. O trace, ele se refere ao mapeamento das chamadas que cada execução precisa fazer. Então, isso aqui se aplica mais aos modelos generativos, né? Então, os modelos generativos você pode ter ali uma cadeia de chamadas entre agentes, entre APIs, entre bases de dados, e você veria tudo isso mapeado aqui em traces. Enfim, é mais um recurso que o MLflow incorpora, né, visando abrigar também dentro da plataforma os modelos convencionais, mas também os modelos generativos. E por fim, você tem os artefatos, que é exatamente aquilo que eu falei, né? Você pode virtualmente registrar o que você quiser, e aqui pra gente vai ter exatamente o gráfico que nós registramos, né? Ali representando uma comparação entre o que o modelo previu e todas as observações reais, sendo esse um artefato importante da rodada de experimentos, né? Porque nos ajuda a ter um controle dos seus resultados um pouco melhor. Aqui poderia ter base de dados, código, outros gráficos, enfim, o que você quiser.
Antes da gente encerrar, vou voltar aqui para a tela de experimento. Vamos voltar. Eu quero mostrar uma funcionalidade aqui que é própria da interface gráfica do MLflow, porque além de todas as funcionalidades que a gente mostrou, eu quero mostrar uma coisa muito interessante aqui. Vocês estão vendo que tem aqui o Create aqui em cima, né? O que ele faz? Ele cria um novo experimento, ou seja, sem que a gente precisa fazer isso por código. É claro que por baixo ele vai criar esse experimento. Então, eu posso atribuir aqui um nome para esse experimento, não necessariamente preciso definir o caminho, mas você pode fazer, e vou dar um OK. Vocês vão ver que ele vai criar aqui a tela de um novo experimento, como a gente fez aquele outro. Se eu voltar aqui para a tela de experimentos, vocês vão ver que ele vai estar registrado ali exatamente como o experimento que a gente fez, só que através de código lá no notebook. Então, é uma funcionalidade aqui que facilita a sua vida, né, para administrar esses experimentos. Entrando aqui no experimento, você vai ver que tem o botão de New Run. O que esse New Run faz? Ele vai registrar dentro do experimento novas execuções, né, que são as runs que a gente viu. Se eu determinar que eu vou utilizar o notebook, ele vai me dar o que aqui? Vai me dar exemplo de código que pode ser executado. Esse código, é claro que é exemplificativo, você vai poder aí editar, né, configurar ele como você quiser, só copiar aqui e colar no seu notebook, e ele já carrega ali a ID do experimento que você acabou de criar. Então, essa run que você executar, ele vai estar abrigada dentro do experimento que você criou na interface gráfica do MLflow. Claro que ele tem também aqui a possibilidade de fazer isso para LLM, e aí ele vai te dar, mais uma vez, um código exemplificativo aqui para você executar chamada de modelo generativo. Então, ele te oferece mais essa oportunidade, né, de você interagir com o servidor do MLflow de maneira em alto nível, né? Você consegue criar aqui os seus experimentos, as runs, sem necessariamente fazer isso por código, como a gente demonstrou. Então, para esse vídeo era isso. Espero que você tenha gostado. Se gostou, peço que curta, compartilhe com quem você acha que possa se interessar pelo conteúdo, e a gente se vê no próximo vídeo.